ciclo do relacionamento abusivo, ele é bastante parecido com o castigo de Tântalo. E, na verdade, vocês vão partir do final, né, do último quadradinho da charge, que é o momento de calmaria. Nenhuma relação abusiva ela começa ruim, então, e o abusador ele é sedutor, então tem as promessas, os galanteios, os presentes, mas logo após vem o aumento do estresse, as acusações, as agressões, o desrespeito por parte do agressor. Isso aumenta a tensão da vítima, ela vive em estado de medo e desespero, que logo parte para a explosão, que são as agressões físicas e todos os tipos de agressões que a gente conhece. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando receber, né? Falei para vocês que eu vou falar mais sobre mulheres, que vocês vão receber vítimas de abuso, é identificar o abuso. Por incrível que pareça, a maioria das mulheres, pela nossa sociedade falocêntrica, a nossa cultura do falo, a maioria das mulheres ainda acredita que o marido tem a posse exclusiva dela e de tudo que ela tem. Então, a maioria das vezes, as mulheres elas não são capazes que estão sendo abusadas. Até porque uma das condições do abusador é isolar essa mulher. Então ela passa a não ter contato com amigas, né, com internet, com familiares, com nada que possa alertá-la do que ela está vivendo. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é identificar o abuso e esclarecê-lo. Então, eu coloquei os principais tipos de abusos aqui: o abuso físico, o abuso emocional, o abuso financeiro e o abuso sexual. O abuso físico, ele não é só aquela agressividade nível máximo, um soco na cara, não, beliscão, cascudo. Isso também é classificado como abuso físico. E a qualquer sinal de abuso físico é razão para término imediato dessa relação. Um cascudo pode virar, e tem uma porcentagem muito grande disso acontecer, pode culminar em feminicídio. Abuso emocional, que inclui as humilhações, o menosprezo, a intimidação, a ameaça, a desonra, né? Faz com que o outro se sinta inútil, desprezível. O abuso financeiro, que ele pode acontecer em duas situações: quando a vítima trabalha e não tem domínio das suas próprias finanças, tudo fica sob o controle do abusador, ou quando esse abusador não deixa nem essa vítima trabalhar para ter meios próprios. E o abuso sexual, que infelizmente é o mais frequente, por essa cultura que eu falei para vocês, que as mulheres acham que o corpo delas pertence ao homem. Então, o sexo sem consentimento, sem vontade, pelo marido, pelo par constituído pelo casal, também é abuso sexual. Também é abuso sexual engravidar a mulher sem o seu consentimento, ou forçar que ela faça aborto também sem contra vontade. Identificado o abuso, conversado sobre isso, a gente passa para o segundo passo: esclarecer que essa mulher tem direito à denúncia. Perguntar se a vítima quer denunciar. 180 é o número do da Central de Atendimento à Mulher. É uma central que funciona.
Então, vocês podem passar esse telefone para as suas vítimas. No caso aqui, a mulher, é uma central para mulheres. A gente não pode fazer essa denúncia, só a própria pessoa pode fazer. Então, a gente tem que orientá-la, que ela tem esse direito, mas a gente tem que perguntar também se ela quer, se é da vontade dela fazer. Para fortalecer essa orientação, a gente tem isso em números, e esses números são alarmantes. Mesmo que a sua vítima tenha aquela cultura de que isso não vai acontecer comigo, a gente tem isso em números. Então, em 1 a cada 5 dias, uma mulher é vítima de feminicídio. 1 por semana é vítima de feminicídio íntimo, quer dizer, cometido pelo parceiro ou pelo ex. 47 por dia registram queixa de ameaça contra o companheiro ou contra o ex. 4 por dia registram ocorrência de estupro ocorrido em contexto de violência familiar. E a gente sabe que esse número não é completamente verdadeiro, porque a maioria das mulheres tem vergonha em denunciar. 71 mulheres por dia registram queixa de violência moral. 133 por dia recorrem à medida protetiva de urgência. Então, esses números precisam ser mostrados para a nossa vítima de abuso. Terceiro passo é estabelecer uma relação, uma rede de apoio. Fazer com que a nossa vítima restaure alguns vínculos e alguns relacionamentos que foram perdidos nessa relação de abuso por isolamento. Então, a gente vai estimular que a nossa paciente, que a nossa vítima, procure um amigo disponível, um amigo, uma amiga disponível, algum integrante da família que esteja disposto a ajudar, uma rede social ou um grupo de apoio. Eu mandei junto com o material didático com vocês a lista da rede de apoio à mulher, vocês vão poder consultar se a mulher quiser procurar se a vítima quiser procurar esse recurso. Quarto passo, orientar o paciente a cortar qualquer vínculo com o abusador. Se já tiver pedido medida protetiva, muito bom, mas mesmo com a medida protetiva, ela precisa tomar esse certo cuidado. Cortar todo e total contato pessoal, contato por telefone, se possível mudar o número do telefone, contato por redes sociais, contatos através de terceiros, aquele terceiro que vive trazendo informação, fulano separou de você, tá querendo se matar, ele gostava de você mesmo, hein? Cortar esse tipo de vínculo. Mudar a rotina e os ambientes. Eu sei que é muito difícil mudar trabalho, mudar endereço do trabalho, mudar de casa na maioria das vezes, mas mudar onde estuda, por exemplo, mudar o itinerário que faz, né, no seu deslocamento, mudar aquele barzinho preferido que ia, mudar até de amigos, né? Então a gente precisa fazer com que a nossa vítima ela mude essa rotina. Eu sei que é difícil também quando essa vítima tem filhos em comum com esse par. Mesmo assim, a orientação é de não manter contato nem pelo filho. E se essa criança estiver correndo risco, essa mulher também pode pedir uma medida protetiva para que essa criança não sofra mais do que sofreu até agora. Que não sofra abuso também, que não sofra nenhum tipo de violência, que não sofra nenhum tipo de extorsão psíquica, que não sofra nenhum tipo de alienação parental. Quinto passo, tratar a culpa. É muito frequente que a vítima se sinta culpada por toda a situação que está acontecendo. Isso também é uma condição do abusador, imputar culpa.
Então sempre eu explodi porque você me procurou no momento errado. Eu te agredi porque você veio falar comigo, eu estava estressado com o que está acontecendo no trabalho. Então sempre a vítima, ela se sente numa condição de culpada. O comportamento e o padrão de pensamento que a fazem agir assim são problemas emocionais e psicológicos enraizados desde a infância. Então a gente precisa começar esse tratamento através de uma investigação de escuta empática, mas que seja empática mesmo. A gente só pode tratar essa vítima se a gente entender a sua identificação da infância. Não que a gente não pode tratar se a gente tiver aquela cultura na cabeça, não, ela é culpada sim. Ai, mulher relaxada, teve culpa assim. Ai, mulher que fica irritando o marido, é culpada sim. Ai, mulher que não deixa o marido, né, sair com os amigos, é culpada sim. Mulheres, sororidade. A gente precisa entender o papel da vítima também. Então a gente precisa começar o tratamento se a gente entender todo esse processo através dessa escuta empática para saber qual o elemento que foi distorcido nessa infância, aonde foi feita a identificação com a vítima, se existiu erotização ou sexualização infantil, que vocês viram que é uma condição para deixar essa pessoa vulnerável a abusos, ou adultização precoce em elementos de fixação. Agora, se essa mulher decidir continuar nessa condição de relacionamento abusivo, se essa mulher não quiser tratamento ou continuar no tratamento por algum outro motivo, mas continuar nessa relação, eu costumo dizer o seguinte, como a gente já falou anteriormente: qualquer pessoa, independente de credo, raça, condição social, nível de instrução, pode entrar num relacionamento abusivo, mas é patológico não conseguir sair. Então essa mulher, essa vítima, ela já está envolvida num nível de patológico de autocomprometimento. Por quê? Esse abusador, ele tem certas capacidades. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as principais. Mimetismo, adestramento, culpabilização, isolamento, desprezo e gaslighting, romantização e triangulação. A mimetização é aquela capacidade do camaleão se adequar, né, em qualquer ambiente. Então, o abusador, ele tem essa condição, ele entra nesse relacionamento, conhece essa mulher, entende como agradá-la, descobre os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. Então ele fica ali como um camaleão se escondendo no ambiente dessa mulher até que ele fique seguro para ir para o passo 2, que é o adestramento. Como ele está ali como um camaleãozinho, né, fazendo as vontades dessa mulher, usando de todo o romantismo, usando das coisas que ela gosta, ele vai começar esse jogo muito sutilmente. Ele não tem uma lista, ele não vai entregar uma lista para essa vítima, dizendo você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ou você vai fazer aquilo outro. Não, aos poucos, porque no início tudo é incrivelmente perfeito, ele vai reprimindo essa mulher e essa vítima e entendendo como fazer com que ela faça apenas o que ele deseja. Então é uma capacidade de adestramento mesmo. Quando essa mulher faz o que ele quer, ele recompensa. Quando essa vítima faz o que ele não quer, ela é duramente reprimida.
Então, essa vítima ela vai aprendendo a se comportar de acordo com o que o seu dono espera. O terceiro momento dele, o terceiro passo, é colocar a culpa. A violência nesse momento já começou. Seja por um abuso pequeno ou por explosões maiores. Mas nesse momento essa mulher já começou a sofrer certo tipo de violência psicológica, física, seja ela qual for. Então começam as caras feias, as agressões, os insultos, as humilhações, as ameaças, as traições, os silêncios agressivos. A vítima ela vai ficando cada vez mais fragilizada porque ela vai arrumando meios de ser gratificada. Então ela começa a fazer tudo que aquele homem deseja, né? Tudo que aquele homem quer e fica pisando em ovos e começa a pedir desculpas por tudo aquilo que ela nem fez. Então, o estresse causado é sempre jogado em cima da vítima, porque ela descumpriu as regras. O quarto momento é isolar essa vítima. Isolada, ela fica muito mais vulnerável. Então, esse abusador, ele começa a manipular no sentido que ninguém te ama mais do que eu. Ninguém serve para você mais do que eu. Começa a colocar defeito na rede de vínculos, na rede de relacionamentos, e a vítima começa a acreditar nisso. E ela passa a agir, na verdade, como uma dependente química. O quinto momento é o de desprezo e o de gaslight. Então, nesse momento, o abusador, ele começa a jogar com a vítima do tipo: você não é mais aquela mulher inteligente que eu conheci, que eu comecei a me relacionar. Você se relaxou. Olha o teu cabelo, a bunda caiu, você não faz mais nada. Você não me agrada mais como antes. Claro, ele já sugou todas as forças dessa mulher. Ela está tão desesperada em agradar que ela nem consegue mais. Né? E é o verdadeiro suplício de Tântalo, que não consegue de jeito nenhum, né, ser suprida das suas necessidades. Então você agora que aguente. Já que você não é mais aquela mulher, você vai passar a aguentar tudo que eu faço agora. E o gaslighting, ele fala muito sobre a capacidade do homem, quando ele não tem argumentos, de chamar a mulher de maluca. Você é doida. E a vítima acaba acreditando nisso. Será que isso aconteceu mesmo? Eu vi a mensagem no telefone, mas ele falou que é amiga do trabalho. Aí isso é coisa da minha cabeça, eu estou enlouquecendo. A sensação é de descontrole psíquico, descontrole emocional, de perda da sanidade mental. Nesse momento, essa vítima já perdeu toda a capacidade egóica, inclusive o próprio ego. Lembra da aula de luto e melancolia, que a gente fala também, né? A gente já falou um pouquinho aqui hoje sobre isso, de projeção e introjeção de uma parte, de projeção e introjeção egóica. Nesse momento, esse homem já roubou todo o ego dessa mulher. Esse abusador já roubou toda a capacidade egóica da vítima. O sexto passo é o da romantização. E nesse momento, a vítima, ela começa a justificar todo esse relacionamento abusador pelas promessas. Então, ele vai agredir, o abusador, ele vai machucar, ele vai ofender, ele vai humilhar, mas ele vai prometer. Olha, final do ano a gente vai passar o ano novo no Natal e ano novo no cruzeiro. Olha, nós vamos viajar para Cancún. Vamos ter momentos maravilhosos como casal. Só que essas promessas, elas nunca são cumpridas.
como castigo de tanto. Tá tudo ao seu alcance, porque ele promete tudo, mas na verdade ele não cumpre nada. É o tipo de colusão tantalizante. O sétimo passo é da triangulação, que eu chamo de chutar cachorro morto. Essa mulher, ela já não tem mais força psíquica e nem ânimo para nada. E ela nem consegue fazer alguma coisa para sair dessa situação, desse relacionamento abusivo. Então ele vai lá e traz para esse relacionamento uma ex, uma amiga, uma vizinha, uma colega de trabalho. E isso só alimenta na vítima a necessidade de ser perfeita para não ser abandonada, para não ser trocada por essas mulheres, por uma dessas mulheres. Bom, a gente não pode fazer assistencialismo, mas no nosso país existe uma rede de atendimento às mulheres em situações de violência que funciona. É uma rede composta por serviços especializados, né, que inclui serviço jurídico, assistência social, segurança pública, saúde, CRAM, os CREAS, os CRAs, que os CRAs são os principais centros, que é esse material que está indo junto com o material didático de vocês. Então, como eles funcionam por região, vocês vão pesquisar lá, né, em onde vocês atenderam essa mulher, aonde ela mora, para indicar para o centro certinho de acolhimento, para a rede de atendimento que ela vai procurar. Lá vocês vão ter nome, e-mail e telefone da administradora do centro. É só encaminhar. Isso tudo, a gente falou mais sobre a condição feminina, por causa das altas taxas de tragédias que têm acontecido contra a mulher, por ser mulher. Eu falo para vocês que eu não sou militante do feminismo, até porque eu não preciso brigar para ser mulher, mas a gente tem uma condição diferente, incrustada na civilização, que nos coloca numa condição frágil em relação aos homens. Os homens, eles produzem a masculinidade muito cedo, e a mulher, ela precisa se tornar mulher, e a gente passa a vida inteira nesse trabalho árduo dessa formulação de vir a ser uma mulher. E isso por causa da questão do falo. A questão do falo é uma questão histórica, que muitas pessoas ainda vivem à base desse falocentrismo, nessas questões que rodeiam o falo, e muitas pessoas, muitas femininas militantes também ainda têm umas questões masculinas a serem tratadas, por essa questão ser tão histórica, por isso está tão misturado na nossa mentalidade. Então, nesse momento, vocês vão escutar sobre misoginia, uns termos que às vezes a gente nem escutou falar, nem o próprio homem entende, não conhece. Androcentrismo, patriarcado, falocentrismo, condição falocrática, nessa produção da masculinidade que ela acaba sendo contra a mulher. Então, nessa construção, falei para vocês que a gente tem que abandonar o estigma da mulher ser culpada mesmo de algumas coisas.
E a gente tem que abandonar o estigma também que o abusador não é patológico. O abusador, ele é ruim. Então, quando a gente fala de abusador e vítima, a gente está falando de duas pessoas em condição patológica. Então, se por acaso esse abusador vier a procurar vocês, fatores que vocês vão procurar investigar e tratar são os fatores edípicos, né, nessa construção da diferenciação, que é o sexismo, a diferenciação, a construção do gênero, a produção do masculino, isso tudo é fator edípico. A identificação, fator edípico. Fatores de investimento de libido, como essa libido foi amadurecida para ser investida, como essa libido foi investida lá no primeiro estágio de desenvolvimento psicossexual. A relação dos homens com a civilização, então a gente vai explicar esses conceitos para esse homem e o tipo de neurose que precisa ser tratado. Vamos começar pelo falocentrismo. O falocentrismo é a naturalização da diferenciação sexual de oposições antitéticas baseadas na falta. Então, o homem pode, e ele tem algumas condições porque ele tem falo, e a mulher não pode algumas coisas porque ela não tem. É a falta dele, porque ela é mulher. É o androcentrismo de Bourdieu. Então, o androcentrismo é um termo ligado à noção de patriarcado, privilégio masculino, masculino como norma universal. O próprio termo homem, para a gente classificar o indivíduo, é uma forma de androcentrismo excludente, de comportamento androcêntrico. Então, em linhas gerais, representam a atividade ao homem e a passividade à mulher, quer dizer, a submissão à mulher, perpetuando a distinção entre o homem dominador e a mulher submetida. Por isso que muitas vezes nem o homem entende que é abusador, nem a mulher entende que é vítima. Porque o falocentrismo é natural da nossa cultura. É uma clivagem sexista. Então, o sexismo, ele determina e define usos e costumes que devem ser respeitados a partir da diferenciação. Então, vocês podem reparar que até um pouco tempo atrás, graças a Deus isso está mudando a passos lentíssimos, mas isso está mudando, mas até pouco tempo atrás as mulheres não podiam frequentar bares, os homens podiam. As mulheres não podiam beber em público, os homens sempre puderam. As mulheres não podem ainda entrar e sair de relacionamentos. Os homens podem, inclusive, ter amantes. Isso é natural da nossa cultura. Então, o falocentrismo, ele se centra no falo, que acredita ser o homem superior, em detrimento dos demais indivíduos, principalmente a mulher. Mulheres e crianças, mas principalmente a mulher. Falocracia é a ideologia que fala muito de sexismo, né? Então, é ideologia que tem por base que certos cargos, principalmente públicos e políticos, não podem ser ocupados por mulheres, deve ser exercido somente por homens. E a misoginia. A misoginia, a palavra é de uma raiz grega que fala, misio, odiar, gine quer dizer mulher, então ela se refere ao ódio, rejeição, aversão e desprezo dos homens para com as mulheres. Essa frase ela é muito pesada, mas ela é muito comum. A gente tem um exemplo clássico, quando nós mulheres estamos dirigindo e que a gente faz alguma baianada. Tá vendo? A mulher. Eles fazem pior do que a gente, mas só pela condição de ser mulher, a gente é desprezada, né? Rejeitada,
em linhas gerais também, em tudo que se refere à mulher. Então é um ódio por tudo que se refere à mulher, inclusive a menstruação, que é uma condição natural da mulher, e o homem acaba por ter nojo, rejeição, ódio, né, repulsa. Opiniões ou crenças negativas sobre a mulher e o feminino, com condutas negativas em relação a elas. Outro dia eu escutei no consultório de uma mulher bem esclarecida que quando ela está no período menstrual, o homem separa ela do quarto. Ela não pode dormir na mesma cama porque ela está impura, está suja. Então, a misoginia ela é muito camuflada, mas infelizmente ela é muito corriqueira, inclusive nos nossos dias atuais. Frequentemente abarcam atos de violência simbólica, psicológica, física, moral, sexual, etc. É um sexismo hostil e discriminatório, onde as mulheres são entendidas como inferiores em todas as circunstâncias. Bom, a gente já sabe como tratar esse homem na psicanálise, né? Verificar o ético, ressignificar o amadurecimento de libido, estimular e fazer com que ele conheça certos termos que são sociais e aceitos por essa nossa comunidade falocêntrica, falocrática. O homem ele só vai mudar a partir do momento que ele entende o comportamento dele como abusador, porque nesse tipo de sociedade é normal e é até engraçadinho, né? É bom que seja, e isso tem culminado muitas vezes em atos violentos e até mesmo no feminicídio. Faz um ano que tem um grupo aqui no Rio que os homens se encontram não para tomar uma cervejinha, falar de futebol, falar de mulher gostosa, mulher e amante, mas para aprender a serem menos machistas, para aprender conceitos como misoginia, aprender conceitos e abandonar o falocentrismo, né? E lutar também pela posição da mulher em certas condições. Eu coloquei para vocês o link de inscrição, divulguem, e os lugares dos encontros. Isso é para vocês terem como material mesmo. Então, chegou no consultório par de alguém, né? O elemento do conjunto de alguém que tem essa condição, vocês podem explicar, e se eles quiserem ajuda, a gente trata no consultório e a gente pode mandar também para um grupo de apoio. Bom, terminamos a terceira parte. Vocês podem colocar lá as suas dúvidas identificadas dessa terceira parte. E a gente vai agora para a parte final, que é o manejo clínico para casais.